Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Vamos então falar sobre o filme de hoje, que é Sisu, A Estrada da Vingança. Eu sou o Jerônimo Araújo e este é o Nerd Demais para Ser Maromba. Peço a todos que estão curtindo o canal, se ainda não são inscritos, não são inscritas, por favor, verifiquem sua inscrição, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos, não se esqueçam de deixar seus belíssimos comentários e também não se esqueçam do joinha. Peço também que, se vocês gostam do conteúdo que vem aqui, se vocês gostam da edição do canal, acessem também o canal do Editor Bolado. Tem algumas collabs que eu já fiz com ele, tem alguns vídeos que nós já fizemos juntos em alguns eventos, tem um conteúdo bem bacana, com certeza vocês vão gostar. Alguns anos atrás, eu falei a respeito do primeiro Sisu, que foi um filme que me surpreendeu muito. Um filme finlandês, feito com atores finlandeses, filme feito com coração. Conta com uma história bastante simples, onde um homem encontra, além das linhas inimigas durante a Segunda Guerra Mundial, uma grande quantidade de ouro, e ele tem que simplesmente cruzar por todo o território inimigo, percorrendo aí mais ou menos uns 1000 quilômetros até chegar em um banco onde ele pudesse depositar esse ouro. Um filme super simples, onde víamos um guerreiro quase que imortal trucidando a galera do Adolfinho, daqueles miseráveis que seguem aí aquela ideologia que começa com a letra N. O filme realmente me surpreendeu. Eu lembro que na época nós falamos, produção e eu falamos muito bem do filme. Confesso pra vocês que nunca esperei que isso fosse acontecer, porque é uma história simples, uma história, como a gente diz, uma história redondinha, que se resolveu naquela obra e que de fato não precisaria de uma continuação. Mas teve. No final do ano passado, foi lançado Sisu, A Estrada da Vingança. Quando eu assisti os primeiros trailers desse filme, eu já imaginei o que de fato havia acontecido. Nos primeiros trailers nós já podíamos ver a presença de atores americanos, atores muito bons, com certeza. Mas eu já notei uma propaganda talvez subjetiva ali no meio, porque os vilões agora são os russos. E meus amigos e minhas amigas, com certeza, essa ideia de russo malvadão, talvez lá nos anos 80, acabava funcionando. Inclusive, eu vejo bastante comentários na internet como os russos foram descaracterizados e foram sempre usados como vilões pelo cinema. E depois, obviamente, veio os árabes, alguns latinos também, são mostrados dessa forma, né, no cinema norte-americano, e como isso foi prejudicial para esses povos. E quando eu vi isso no trailer, eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada ali. De início eu nem fiz muita questão de assistir o filme, não tive muita vontade, mas nesse último final de semana, a produção e eu acabamos assistindo, porque justamente surgiu em nossa frente ali no catálogo da HBO. Resolvi dar uma chance pro filme, o resultado final era exatamente o que eu esperava. O filme realmente tenta trazer uma fórmula batida que, na minha opinião, como eu falei antes, deveria ter morrido lá nos anos 80, do russo malvadão. Tem obras dos anos 80, como por exemplo Rock 4, os filmes do Rambo, que realmente me colocam na ponta da cadeira, mesmo com toda a propaganda americana e mesmo com toda a propaganda antissoviética. Mas aquilo, pra mim, é um retrato muito cristalizado de uma época e que hoje em dia não cabe mais ser feito no cinema. Stranger Things tentou fazer isso nos últimos tempos, o próprio Sisu e algumas outras obras que ainda tentam trazer os russos como simplesmente vilões descerebrados, que são devoradores de inocentes e tudo mais. Ainda em algumas outras obras, como por exemplo no próprio John Wick, a gente vê alguma nuance disso com, né, a máfia russa como a vilã, mas é algo muito sutil, é algo que, enfim, aconteceu no primeiro ali e depois eles meio que saíram dessa pegada. Mas isso realmente não funciona mais. Eu já comentei aqui no canal que eu não costumo falar de filmes e de obras que eu não gosto. Embora eu não tenha gostado tanto quanto do primeiro, eu vou falar desse filme por conta de pontos positivos que ele realmente tem, a começar pelas cenas de combate tão criativas quanto do primeiro. O filme começa com o personagem do Atami chegando na sua casa, ficava na fronteira da Finlândia com a União Soviética, né? O território ali onde ele morava foi tomado pelos soviéticos. Nós temos aí uma pequena visão geral da vida do Atami, que até então nós não havíamos tido. O pouco que se falou a respeito do personagem no primeiro, na minha opinião, foi uma construção muito boa e deveria ter continuado dessa forma. Fala-se nele com ares de lenda. Eles comentam que ele foi um cara que matou 300 russos e que uma força da natureza. E eu acho que o desenvolvimento desse personagem deveria ter sido continuado dessa forma. Mas eles dão todo um panorama geral da vida dele. Ele tinha 2 filhos, uma esposa, que
foram mortos. De início não é falado como eles morreram, porque o personagem aqui, ele literalmente entra mudo e sai calado. Em nenhum momento nós temos nenhuma fala proferida por esse ator. Ele novamente tem a companhia do seu querido cachorro. Ele chega até o local onde ele vivia com a família. Ele desmancha sua casa, parte de volta para a Finlândia. Então, novamente, temos aí a espécie de digamos, um MacGuffin, como no primeiro era o ouro. Aqui são as madeiras da casa. A todo momento ele está carregando essas madeiras, a maneira que o filme mostra os diferentes tipos de veículos e os diferentes tipos de ideias que ele tem para conseguir levar cada vez mais essas madeiras para dentro do território finlandês. Quando os soviéticos detectam a presença dele, já acionam um homem misterioso que está preso em um gulag, interpretado pelo Stephen Lang. Stephen Lang, que eu já falei dele aí nos filmes do Homem nas Trevas. Quando eu vi ele em Avatar, era um ator que eu esperava ter visto mais em um cinema de ação. Tantos anos atrás ele já fazia essa estética do velho brucutu, mas infelizmente ele não foi tão bem aproveitado assim quanto eu imaginei que ele teria sido. Aqui ele é construído no início como esse soldado russo muito habilidoso e que foi o responsável pela morte da família do Atami. Os soviéticos então dão a ele essa missão de terminar o serviço matando o Atami, porque ele, assim como ele representou um perigo para os nazistas, ele também seria um perigo para os russos, para o Exército Vermelho. E o Exército Vermelho também queria vingança e, com certeza, eles queriam evitar que essa verdadeira força da natureza ficasse solta por aí, fazendo ele pagar pela morte aí dos 300 soldados russos que é comentado no primeiro filme. A partir daqui, basicamente o filme é uma sucessão de cenas de ação. Cenas de ação muito bem feitas, sem dúvida nenhuma. A fotografia do filme, da mesma forma que o primeiro, é excelente. Nós temos aí cenários grandiosíssimos, cenários de verdade. Tem alguma outra coisa na tela verde, mas tem muito cenário real. E eu dou muito valor para quando um filme consegue mostrar cenários de verdade, que não seja simplesmente uma tela verde. E basicamente temos uma estrutura, guardando as devidas comparações, uma estrutura muito parecida com Mad Max Estrada da Fúria. Talvez, né, esse é o nome, Estrada da Fúria, Estrada da Vingança. Óbvio, não quero dizer que as duas obras estão no mesmo nível. Mas, até o final do filme, são várias sequências de perseguição diferentes. De início temos o Atami fugindo com seu caminhão e utilizando várias soluções inventivas com a própria estrutura do caminhão e com a própria estrutura das madeiras para destruir os inimigos no caminho. Os dublês aqui estão realmente de parabéns, porque o trabalho deles em cena é muito bem feito. Muita perseguição com moto, que realmente me chama muita atenção quando eu vejo num filme, porque eu imagino que não deve ser coisa fácil de fazer. Se uma perseguição com carro já é difícil, eu fico imaginando uma perseguição com moto. E essas várias perseguições levam o Atami até um posto avançado soviético, onde ele executa uma das manobras mais fantásticas, onde ele dá um mortal com um tanque de guerra. E eu não sou daqueles que fica falando assim, essa cena é forçada e tal, tudo mais, porque isso pra mim parece talvez conversa de quem não analisa filmes com tanta profundidade, mas essa cena realmente eles pesaram a mão, porque ele realmente dá um salto mortal com um tanque de guerra, e eu acredito que eles poderiam ter criado uma solução diferente para essa cena. Depois desse salto, ele é preso e levado para um trem aonde ele é torturado. Temos aqui a presença de um outro oficial soviético interpretado pelo Richard Brake. E o Richard Brake, sempre quando aparece em uma obra, pra mim é uma grata surpresa, porque ele tem um rosto muito marcante, ele funciona muito bem pro terror, mas não só pro terror, mas filmes trash no geral, que nem sempre são de terror, nesse caso aqui é um filme de ação. Tanto ele quanto o Stephen Lang, eles interpretam soviéticos, russos, e eles não se importam em nenhum momento, nem de repente tentar colocar uma entonação de russo ou algum sotaque russo, o que deixa o filme uma cara muito barata. Nesse trem, então, obviamente que o Atami consegue escapar, e ele vai cruzando por todos os vagões como se fosse um verdadeiro assassino slasher. Tem cenas muito interessantes, onde ele finaliza e enfrenta alguns soldados em um dormitório. Tem uma cena, inclusive, que me parece copiada direto do jogo Manhunt 2, onde um soldado estava justamente esperando o colega dele ir verificar o que tinha acontecido com o Atami. Ele abre aquela janelinha que tem nas portas, né? E o colega dele acaba gesticulando a cabeça e tudo mais do lado de lá da porta. E quando nós estávamos assistindo, eu falei pra produção, eu disse, é o Atami que tá do outro lado fazendo o cara de fantoche.
fantoche. Ele tá com a cabeça do cara fazendo como se fosse a cabeça de um fantoche. Exatamente essa cena tem no jogo Manhunt 2. E meus amigos e minhas amigas, eles copiaram exatamente a mesma ideia. Só claro, nesse caso aqui, o cara tá da cintura pra cima só. Mas é a mesma ideia. E eu fiquei pensando, nossa, cara, os caras não tiveram nem condição de repente, criar uma coisa nova. Tem cenas bem gratuitas, onde cai uma garrafa no chão. Cara, por motivo nenhum, ele simplesmente pisa nos cacos da garrafa com os pés descalços. Uma cena completamente gratuita só pra mostrar o personagem se ferrando, o personagem se destruindo. E daí depois acontece uma situação onde os soldados meio que estão pra acordar e tudo mais, e ele se deita sobre os cacos de vidro e rola sobre os cacos de vidro. Eu pensei, cara, meu Deus do céu, é uma cena tão mal construída, e isso é interessante a gente comentar quando a gente constrói um roteiro, quando a gente desenvolve cenas de um filme. Existem soluções e existem ideias, às vezes, que não cabem para certas obras. Nunca que naquelas condições um cara tão experiente iria tomar aquelas atitudes. Por que ele simplesmente não pulou por cima dos cacos de vidro? Por que ele não passou pelo lado dos cacos de vidro? Porque, sei lá, simplesmente ele voltou e pegou a bota de um dos soldados que estava dormindo e passou por cima dos cacos de vidro. Mas não, a cena é construída de uma maneira tão gratuita. Não sei se eles tentaram emular ou homenagear Duro de Matar, mas, enfim, tá longe de conseguir fazer essa conexão. Mas fica uma coisa tão gratuita, tão mal construída, que aquilo realmente foi uma das muitas coisas que me tirou do filme. Para continuar, como o filme é bastante novo, vou pedir o alerta de spoilers. Bom, não tem muito o que falar, talvez assim, spoilers que iriam estragar a surpresa, né? Porque é um filme bastante direto ao ponto, filme de ação pipoca, então, enfim. Mas eu gosto de deixar sempre esse alerta de spoilers aqui para não deixar ninguém magoado. O personagem do Stephen Lang, quando percebe que o Atami se soltou, solta o vagão onde ele tá com alguns outros oficiais russos, inclusive o personagem do Richard Brake. Ele volta pra mesa de jantar, mata todos os oficiais, mostra que ele tem um ressentimento muito grande por ter sido um soldado da Segunda Guerra que, enfim, foi largado dentro de um gulag. Por fim, ele mata o Richard Brake. Eu não tenho realmente nada pra falar mal das cenas de tiroteio. Todas essas cenas com efeito prático são realmente cenas muito boas. O gore e a violência nesse filme aqui é bastante presente, então se vocês aí alguém tem problema com isso, vire o rosto ou não assista esse filme, mas ele é realmente um filme com bastante gore, bastante violência. E o Atami surge com uma ideia bastante inventiva. No vagão onde ele tá, tem um míssil e ele usa esse míssil como um propulsor para chegar até os vagões da frente para conseguir enfrentar o Stephen Lang. E aqui, meus amigos e minhas amigas, eu não tô querendo ser etarista nem nada, mas temos uma luta de vovozinho, uma luta de veinho. No final, os dois se enfrentam, os dois caem na porrada e eu confesso que é uma luta bastante anticlimática, porque novamente, como fizeram lá no primeiro, eles fazem a famosa nerfada no personagem, porque é um personagem que é uma verdadeira máquina de matar, que quando vai enfrentar o vilão principal, acaba apanhando gratuitamente. Isso eu já falei disso no primeiro Sisu, já falei disso até mesmo em John Wick, no John Wick 1 acontece bastante isso, mas é uma luta de dois veinhos. E a luta fica bastante lenta, bastante mal coreografada. Eu acho que poderia ter sido feita uma luta muito mais épica, muito mais desenvolvida. Eu imaginaria, sei lá, uma luta com armas brancas, com facões e, enfim, é uma luta de dois vovozinhos se batendo. Acaba, o personagem do Stephen Lang morre da mesma forma que o vilão do primeiro filme, também com uma bomba. Ele tem uma morte bastante exagerada. E termina o filme com a fronteira finlandesa, uma dupla de soldados escutando alguém se aproximar no meio da neblina, e é o personagem principal com o vagão carregado com os pedaços da sua casa. No final do filme, ele é ajudado por um grupo de moradores locais a reconstruir a sua casa. Uma cena que é interessante, é meio estranho até, o destaque que eles dão para aquelas pessoas, para aqueles aldeões ali, numa foto, inclusive no final, todos eles perfilados, assim, e eu realmente não entendi qual é que foi o destaque que eles tentaram dar para aqueles personagens que aparecem literalmente nos 45 do segundo tempo, que para mim não, sei lá, não tinham tanta relevância assim. Eu anotei algumas curiosidades a respeito de Sisu 2 e eu gostaria de comentar aqui. As minhas suspeitas talvez não sejam somente suspeitas. Por quê? Para começar, Sisu 1 é um filme finlandês. É um filme que foi 100% financiado dentro da Finlândia. A única influência norte-americana que ele teve foi a distribuição da Lionsgate, mas só isso. Sisu 2 foi
distribuído e produzido pelos Estados Unidos. Tendo em vista as questões geopolíticas que vemos aí no mundo, né? Tendo em vista tudo que estamos passando aí no mundo, talvez esse filme ser uma propaganda antissoviética não seja uma teoria da conspiração. Por quê? Isso aqui é muito engraçado, eu até anotei aqui. É a produção finlandesa mais cara da história do país. O orçamento foi de 11 milhões de euros. Então, vão juntando as pistas aí comigo. Ele teve realmente um forte apoio da indústria norte-americana. Isso é falado, inclusive, nas curiosidades do filme. E uma coisa que eu achei muito engraçada. O diretor e roteirista da obra, ele teve a ideia quando ele estava reformando o apartamento dele. Isso, meus amigos e minhas amigas, parece piada. Quando dizem, né? Ah, o fulano precisava reformar o banheiro, precisava reformar a cozinha. Aí teve uma ideia aí para fazer um novo capítulo para uma determinada obra para simplesmente ganhar dinheiro. Eu realmente não tô brincando, realmente tá nas curiosidades do filme e eu soltei uma gostosa gargalhada quando eu ouvi isso, porque realmente me parece que esse cara, como dizem, né, se vendeu por conta dos euros que ele ganhou, dos dólares que ele ganhou, para fazer uma continuação totalmente com teor de propaganda americana. Mas enfim, se vocês me perguntam, o filme vale a pena? Olha, pelas cenas de ação e pelas ambientações, realmente o filme vale a pena. Se vocês quiserem realmente saber a minha opinião, fiquem somente com o Sisu 1, que já é uma obra muito boa e que é uma obra, como eu falei, uma obra redondinha. Vocês podem ficar só com o primeiro filme, que ele termina muito bem e fecha muito bem a trama do personagem. E, inclusive, é interessante notar que aquele ouro todo que ele conseguiu no primeiro, que não era pouco, simplesmente não é mais mencionado. Não se fala mais no tal do ouro. Aparentemente, ele é um cidadão comum, que não é rico nem nada. Então, eu não sei onde foi parar aquele ouro do primeiro filme. Se vocês gostam aí de filmes de ação, uma ação meio mirabolante, fica aí a dica. Peço a todos que assistam de novo. Eu vou deixar aí um card sobre Sisu, que eu fiz alguns anos atrás. Tá muito bom o vídeo, recomendo. Assistam Sisu 1 e por hora seria isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero novamente lembrar vocês que se não são inscritos ou não são inscritas, verifiquem a inscrição, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos. Coloquem os seus comentários aqui, né? Me digam o que acharam de Sisu 1, o que acharam de Sisu Estrada da Vingança. Me digam o que estão achando do nosso canal. Forte abraço a todos. Valeu!